Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 117, primeiro Macabeus, de 9 a 12. Bora lá? Primeiro Macabeus 9. Soube logo Demétrio do fim de Nicanor e da aniquilação de seu exército e resolveu enviar pela segunda vez Báquides e Alcimo, à terra da Judéia, com a ala direita de seu exército. Estes tomaram o caminho que leva a Gálgala e acamparam em frente de Mesalote, no distrito de Arbelas. Apoderaram-se da cidade e mataram um grande número de habitantes. No primeiro mês do ano 152, colocaram cerco diante de Jerusalém. Depois eles se apartaram e foram a Berzete, com 20.000 homens e 12.000 cavaleiros. Judas estava acampado em Elasa, e 3.000 homens de Escol estavam com ele. Todavia, ante o número considerável de seus adversários, ficaram tomados de pânico. Muitos se retiraram do acampamento e, por fim, ali ficaram não mais que 800 homens. Verificando Judas a dispersão de seu exército e a iminência do combate, sentiu seu coração angustiado, porque já não tinha tempo de reunir os fugitivos. Consternado, disse aos que tinham ficado: Vamos, ataquemos o inimigo, talvez possamos combatê-lo. Mas eles o desviavam disso, dizendo: Não conseguiremos. Salvemos antes nossas vidas agora. Voltaremos depois com nossos irmãos e travaremos a batalha. Mas nesse momento somos muito poucos. Livre, livre-nos Deus, disse Judas, que proceda desse modo e que eu me salve diante deles. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos e não deixemos uma nódoa sequer em nossa memória. O exército inimigo saiu do acampamento e tomou posição diante deles. A cavalaria se dividiu em dois batalhões. Os fundibulários e os flecheiros se colocaram à frente e todos os mais valentes postaram-se, desculpem, na primeira fileira. Báquides achava-se na ala direita e, ao som das trombetas, a falange avançou dos dois lados. Os soldados de Judas tocaram também as trombetas e a terra foi abalada pelo tumulto das armas. O combate se prolongou desde a manhã até a tarde. Viu Judas que Báquides se encontrava à direita com uma mais forte porção de seu exército e cercado dos mais corajosos dos seus. Rompeu ele essa ala direita e a perseguiu até o monte de Azoto. Mas a ala esquerda, vendo a derrocada à direita, lançou-se atrás das pegadas de Judas e de seus soldados. O combate tornou-se mais encarniçado, e tanto de um como de outro lado caíram muitos feridos. Judas mesmo caiu morto, e então todos os outros fugiram. Jonatas e Simão recolheram Judas, seu irmão, e o enterraram no sepulcro de seus pais em Modim. Todo o povo de Israel caiu na desolação e chorou longamente, guardando o luto por vários dias, dizendo: Como sucumbiu o valente Salvador de Israel! O restante das façanhas de Judas, de seus combates, de seus feitos heróicos e atos gloriosos, não foi escrito. Ele é, com efeito, por demais numeroso. Ora, após a morte de Judas, aconteceu que os perversos reapareceram em todas as fronteiras de Israel, e todos os que praticavam o mal deram-se a conhecer. Naqueles dias, dominou também uma grande fome, e o país passou para o inimigo, entregando-se a eles. Báquides, por sua vez, escolheu homens ímpios para colocá-los nos postos de comando. Estes procuravam com empenho os amigos de Judas e os conduziam a Báquides, que se vingava deles e os escarnecia. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde a época em que tinham desaparecido os profetas. Reuniram-se todos os amigos de Judas e disseram a Jonatas: Após a morte de Judas, teu irmão, não há mais ninguém como ele, para opor-se a nossos inimigos, a Báquides e aos que odeiam nossa nação. Por isso, te escolhemos hoje por chefe, para nos conduzires ao combate. A partir dessa hora, Jonatas tomou o comando e assumiu o lugar de seu irmão Judas. Tendo Báquides conhecimento disso, procurava matá-lo. Mas, advertidos, Jonatas, seu irmão Simão e todos os seus companheiros fugiram para o deserto de Tecoa, onde acamparam junto às águas da cisterna de Asfar. Soube-o Báquides num dia de sábado e atravessou o Jordão com todo o seu exército. Nesse interim, Jonatas havia enviado seu irmão, chefe do povo, aos nabateus, seus amigos, rogando-lhes
se podiam guardar as suas bagagens, que eram numerosas. Mas os filhos de Lambri saíram de Mádaba, apoderaram-se de João e de tudo o que tinha e o levaram. Logo em seguida, disseram a Jonatas e a seu irmão Simão que os filhos de Lambri celebravam um grande casamento e traziam de Nadabate, com grande pompa, a jovem esposa, filha de um dos maiores príncipes de Canaã. Lembraram-se do sangue de seu irmão João e retiraram-se para a montanha, onde se ocultaram. Erguendo os olhos, eles se puseram de espreita, e eis que em grande tumulto e com grande aparato, o esposo saía com seus amigos e irmãos na direção da noiva, com tambores, instrumentos de música e grande equipamento. Os companheiros de Jonatas saíram então de seu esconderijo e lançaram-se sobre eles, para massacrá-los. Muitos caíram aos golpes e os restantes fugiram para a montanha, enquanto os agressores apoderavam-se de seus despojos. Assim, a boda transformou-se em luto e o som de suas músicas em lamentação. Dessa maneira, os judeus vingaram-se do sangue de seu irmão e voltaram à margem do Jordão. Soube-o Bacdes e num sábado avançou com um poderoso exército até a margem do Jordão. Dirigindo-se então a seus companheiros, disse-lhes Jonatas: Vamos, pelejemos agora por nossas vidas, porque hoje não é como ontem e anteontem. Eis a batalha diante e atrás de nós, de um lado e de outro do rio Jordão, o pântano e o bosque. Não há meio de escapar. Clamai, pois, agora ao céu, para nos livrar de nossos inimigos. E travou-se o combate. Jonatas estendeu a mão para ferir Bactes, mas este escapou, retirando-se para trás. Então Jonatas e seus companheiros atiraram-se ao Jordão e passaram, a nado, para outra margem, sem que o inimigo atravessasse atrás deles. Naquele dia tombaram cerca de 1000 homens da parte de Bacdes. Este voltou a Jerusalém. Edificou fortalezas na Judéia e consolidou com densos muros, portas e fechaduras as fortificações de Jericó, Emaús, Bet-horon, Betel, Tamnata, Faratom e Tefon, e colocou nelas guarnições para hostilizar Israel. Fortificou igualmente Betsur, Gazara e a fortaleza, onde ele deixou tropas e depósitos de víveres. Tomou como reféns os filhos dos dirigentes do país e os manteve presos na fortaleza de Jerusalém. No segundo mês do ano 153, ordenou ao Cimo a derrubar o muro do pátio interior do santuário e, deitando a mão sobre a obra dos profetas, começou a destruí-la. Nesse instante, porém, Alcimo foi ferido por Deus e seu plano foi suspenso. Ficou ele com a boca fechada pela paralisia e não pôde mais dizer uma palavra, nem dar ordens relativamente à sua casa. Morreu depois atormentado por grandes sofrimentos. Vendo Bacdes essa morte, retirou-se para perto do rei, e a terra de Judá permaneceu em paz durante 2 anos. Mas entre os judeus os maus conspiravam, dizendo: Eis que Jonatas e os seus vivem em paz e confiantes. Aproveitemos para chamar Bacdes, que os exterminará numa só noite. Foram eles, pois, aconselharam, e ele se pôs a caminho com um grande exército. Secretamente enviou cartas aos partidários que ele possuía junto aos judeus, para que eles lançassem mão sobre Jonatas e seus companheiros. Mas eles não o conseguiram, porque seu plano tinha sido descoberto. Pelo contrário, 50 dos principais cabeças da conjuração foram presos e mortos. Quanto a Jonatas, fugiu com Simão e seus partidários até Bet-Bazi, no deserto. Ergueram as suas ruínas e fortificaram-se nelas. Logo que Bacdes o soube, reuniu todo o seu exército e foi avisar seus amigos da Judéia. Ele veio acampar defronte de Bet-Bazi, que ele sitiou por muito tempo, construindo máquinas. Jonatas, deixando na cidade seu irmão Simão, ganhou o campo com um pequeno número de homens. Matou Odomer e seus irmãos na sua própria tenda, bem como os filhos de Faziron, e começou a vencer e a crescer em forças. Do outro lado, Simão e seus homens saíram da cidade e incendiaram as máquinas de guerra. Travaram combate com Bacdes, que foi derrotado por eles e ficou muito entristecido pela presunção e insucesso de sua tentativa. Por isso, mostrou-se irritadíssimo contra os maus judeus que o haviam aconselhado a vir à sua terra, mandou matar a muitos e decidiu voltar a seu país. Sabendo disso, enviou-lhe Jonatas mensageiros para propor-lhe paz e a devolução dos prisioneiros.
Báquides os recebeu, aceitou a proposta e jurou nunca mais tentar nada de mal contra eles, por todos os dias de sua vida. Restituiu os prisioneiros que havia feito anteriormente na Judéia e voltou a seu país, para nunca mais tentar reaparecer junto aos judeus. A espada repousou em Israel. Jonatas fixou residência em Macmás. Ali começou a julgar o povo e exterminou os ímpios de Israel. 1 Macabeus 10. No ano 170, Alexandre Epífanes, filho de Antíoco, embarcou e veio ocupar Ptolomaida, onde foi acolhido e proclamado rei. Soube-o o rei Demétrio, que reuniu um numerosíssimo exército e o atacou. Enviou a Jonatas uma carta em termos pacíficos para lisonjeá-lo, dizendo consigo mesmo: apressemo-nos em fazer a paz com ele, antes que a faça com Alexandre contra nós, porque certamente ele se lembra do mal que lhe causamos, assim como a seus irmãos e a sua raça. Concedeu-lhe autorização para recrutar tropas, fabricar armas e ser seu aliado. Mandou-lhe entregar os reféns aprisionados na fortaleza. Jonatas veio então a Jerusalém e leu a carta diante de todo o povo e das tropas que ocupavam a fortaleza. Estes ficaram tomados de um grande medo, quando souberam que o rei lhe havia permitido levantar um exército. Os guardas lhe entregaram os reféns e ele os entregou a seus pais. Ficou habitando em Jerusalém e começou a edificar e restaurar a cidade. Ordenou aos que executavam os trabalhos que construíssem ao redor do Monte Sião um muro de pedras de cantaria para sua fortificação, e assim foi feito. Os estrangeiros que se achavam nas fortalezas edificadas por Bacdes fugiram. Cada qual deixou seu posto para se refugiar no seu país. Sobraram somente em Betsur alguns dos desertores da lei e dos preceitos. Era ali seu lugar de refúgio. Entretanto, soube o rei Alexandre da carta que Demétrio havia feito a Jonatas, e contaram-lhe as batalhas e feitos deste e de seus irmãos, como também os trabalhos que tinham suportado. Poderíamos acaso encontrar, disse ele, um homem semelhante a este? Procuremos imediatamente fazê-lo nosso amigo e aliado. Escreveu-lhe então e mandou-lhe uma carta lavrada nesses termos: O rei Alexandre, a seu irmão Jonatas, saudações. Ouvimos dizer de ti que tu és um homem poderoso e forte, e que mereces a nossa amizade. Por isso, te constituímos desde agora sumo sacerdote de teu povo e te outorgamos o título de amigo do rei. Mandou-lhe uma toga de púrpura e uma coroa de ouro. E pedimos-te em escolher nosso partido e conservar-nos tua amizade. No 7º mês do ano 170, pela festa dos tabernáculos, revestiu-se Jonatas da túnica sagrada, organizou um exército e ajuntou armas em quantidade. Demétrio foi informado de tudo isso e inquietou-se. Como fomos deixar que Alexandre nos precedesse, travando com os judeus uma amizade que o fortifica? Eu também vou escrever-lhe belas palavras, títulos e presentes, para que eles passem ao meu lado e venham em meu auxílio. E ele mandou-lhes levar uma mensagem nesses termos: O rei Demétrio ao povo dos judeus, saudações. Vós observastes nossos acordos, permanecestes fiéis à nossa amizade e não fizestes convenções com nossos inimigos. Nós o sabemos e regozijamo-nos com isto. Ainda agora, continuai a nos conservar a mesma fidelidade e vos recompensaremos do que fareis por nós. Nós vos isentaremos dos muitos impostos e vos cumularemos de presentes. Desde agora, concedemo-vos a todos os judeus dispensa dos impostos, da taxa do sal e das coroas. Ao terço dos produtos do solo e à metade dos frutos das árvores que me pertencem, eu renuncio, a partir deste dia, a cobrar na terra de Judá e nos 3 distritos de Samaria e da Galiléia, que estão anexos, isso desde agora e para sempre. Que Jerusalém seja sagrada e isenta, com seu território dos dízimos e dos impostos. Renuncio também a todo o poder sobre a fortaleza de Jerusalém e a entrego ao sumo sacerdote, para que ele coloque ali como guardas os homens que ele quiser. Concedo gratuitamente a liberdade a todo cidadão judeu, em cativeiro no meu reino, e todos serão isentos de impostos, mesmo sobre seu gado. Todos os dias solenes, os sábados, as neomenias, as festas prescritas, os 3 dias anteriores às solenidades e os 3 dias posteriores, sejam dias de imunidade e de isenção para todos os judeus que habitam em meu reino. Ninguém poderá perseguir ou molestar quem quer que seja dentre eles, por motivo algum.
que se alistem no exército do rei até 30.000 judeus e que lhes sejam dados os mesmos direitos que as tropas reais. Alguns deles serão colocados nas grandes fortalezas do rei, outros serão designados para postos de confiança do reino. Seus chefes e seus oficiais serão escolhidos entre eles, seguirão suas próprias leis, como o exige o rei para a Judéia. Os 3 distritos da Samaria que foram anexados à Judéia lhes serão incorporados de maneira que sejam considerados como sendo um só com ela, e não obedeçam a nenhuma outra autoridade a não ser a do sumo sacerdote. Faço de Ptolomaida e de seu território doação ao templo de Jerusalém, para prover seu sustento. Darei também cada ano 15.000 ciclos de prata das rendas do rei, provenientes dos seus domínios. Todo o dinheiro que os administradores dos negócios não tiverem despendido e que lhes sobrar, como nos anos passados, será destinado à construção do templo. Além disso, será feita a entrega dos 5.000 ciclos de prata cobrados cada ano das rendas do templo, porque essa soma pertence aos sacerdotes que prestam o serviço litúrgico. Todo aquele que se refugiar no templo de Jerusalém ou no seu recinto, por motivo de dívida ou ao fisco, ou por qualquer coisa que seja, será poupado, bem como tudo o que ele possui no seu reino. As despesas para os trabalhos da construção e a restauração do templo serão postas na conta do rei. Do mesmo modo, as despesas para a construção dos muros e do recinto da cidade ficarão a cargo das rendas do rei, bem como os gastos da construção das outras fortificações na Judéia. Quando Jonatas e o povo ouviram essas propostas, não acreditaram e não quiseram aceitá-las, lembrando-se de todo o mal que Demétrio havia causado a Israel e do quanto ele os havia oprimido. Escolheram então o partido de Alexandre, porque ele tinha sido o primeiro a lhes falar de paz, e foram sempre seus auxiliares. Alexandre reuniu um grande exército e veio ao encontro de Demétrio. Os dois reis travaram combate, mas o exército de Demétrio fugiu. Perseguiu-o Alexandre, obtendo pleno êxito. Combateu com ardor até o pôr do sol e Demétrio morreu nesse mesmo dia. Então Alexandre enviou embaixadores a Ptolomeu, rei do Egito, com a missão de lhe dizer: Eis-me de volta ao solo de meu reino e assentado no trono de meus pais. Recobrei o poder, derrotei Demétrio e tomei posse de meu país. Travei batalha com ele, venci-o com seu exército e subi ao trono onde ele reinava. Façamos agora laços de amizade. Dá-me tua filha como esposa e serei teu genro, e vos cumularei, a ti e a ela, com presentes dignos de vós. O rei Ptolomeu respondeu: Venturoso o dia em que entraste na terra de teus pais e te assentaste no trono de teu reino. Por isso, te darei o que me pedes, mas vem ter comigo em Ptolomaida, para que nos vejamos, e farei de ti o meu genro como desejas. Partiu Ptolomeu do Egito com sua filha Cleópatra e dirigiu-se a Ptolomaida no ano 162. Deu-a em casamento a Alexandre, que veio-lhe ao encontro e celebrou as bodas com real magnificência. O rei Alexandre escreveu também a Jonas, para que viesse procurá-lo. Este se dirigiu a Ptolomaida, onde, com pompa, encontrou os dois reis. Ofereceu-lhes, como também a seus amigos, prata, ouro e numerosos presentes e conquistou sua total confiança. Todavia, alguns perversos de Israel reuniram-se contra ele e esses ímpios quiseram acusá-lo, mas o rei não lhes deu atenção. Ordenou até mesmo que se tirassem as vestes de Jonatas, para revesti-lo de púrpura, e assim fizeram, e o rei fê-lo assentar-se junto de si. Disse também aos grandes de sua corte: Saí com ele para o centro da cidade e proclamai que ninguém o acuse, sob qualquer pretexto, e que ninguém o moleste de maneira alguma. Quando seus acusadores ouviram assim exaltado publicamente e revestido de púrpura, fugiram. Honrou-o o rei, inscreveu-o entre seus primeiros amigos e deu-lhe o título de chefe do exército e de governador. Após isso, regressou Jonatas a Jerusalém, tranquilo e alegre. No ano 175, Demétrio, filho de Demétrio, voltou de Creta à terra de seus pais. Com essa notícia, Alexandre, muito partiu para Antioquia. Demétrio constituiu Apolônio como governador de Celecíria. Este levou um poderoso exército que ele reuniu em Jâmnia e mandou avisar ao sumo sacerdote Jonatas: Só tu
nos resistes, e por causa de ti eu me tornei objeto de zombarias e de opróbrio. Por que te fazes de arrogante diante de nós, em tuas montanhas? Se tens ainda confiança em tuas tropas, desce agora das montanhas a nós na planície, onde nos poderemos medir, porque tenho comigo a força das cidades. Informa-te e saberás que e sou eu e quem são os meus aliados. Estes também dizem que não podereis manter-vos de pé diante de nós, porque já duas vezes teus pais foram afugentados em sua própria terra. Hoje não poderás mais resistir à nossa cavalaria e a um tal exército. Nesta planície, onde não há nem pedra, nem rochedo, nem esconderijo algum para se refugiar. Ao ouvir as palavras de Apolônio, indignou-se Jonatas. Tomando consigo 10.000 homens, saiu de Jerusalém. Seu irmão Simão trouxe-lhe reforço. Veio acampar perto de Jope, que, possuindo uma guarnição de Apolônio, fechou-lhe as suas portas. Fechou-lhe suas portas. Jonatas atacou-a. Os habitantes, espantados, abriram-lhe, desculpem, pessoal, as portas, e assim Jonatas conquistou Jope. Ao saber disso, Apolônio pôs a caminho 3.000 cavaleiros e um exército e um poderoso exército. E de lá dirigiu-se para Azoto, como se fosse atravessá-la. Ao mesmo tempo, ganhou a planície, porque possuía uma numerosa cavalaria, na qual depositava confiança. Jonatas perseguiu-o até Azoto, e os dois exércitos chocaram-se. Apolônio havia deixado escondidos 1.000 cavaleiros para pegar os judeus de emboscada, mas Jonatas foi informado dessa emboscada dirigida contra ele. Os inimigos cercavam sua formação e, desde a manhã até o pôr do sol, atacaram seus homens. O povo permanecia firme em suas fileiras, como Jonatas havia ordenado, enquanto que os cavaleiros do inimigo se fatigavam. Em seguida, Simão avançou com sua tropa e travou uma batalha contra a falange, quando a cavalaria já estava enfraquecida. O inimigo, aniquilado, foi posto em fuga. Os cavaleiros se dispersaram pela planície, e os fugitivos alcançaram Azoto, onde se refugiaram no templo de Dagon, seu ídolo, para ali se porem em segurança. Jonatas incendiou Azoto e todos os povoados das circunvizinhanças, depois de tê-los pilhado. Queimou o templo de Dagon, com todos os que estavam ali refugiados. O número dos que pereceram pela espada ou pelo fogo foi cerca de 8.000. Jonatas partiu dali e foi acampar diante de Ascalon, cujos habitantes saíram-lhe ao encontro, rendendo-lhe grandes honras. Em seguida, alcançou Jerusalém com seus companheiros, carregados de espólios. Quando o rei Alexandre soube desses acontecimentos, quis honrar ainda mais Jonatas. Mandou-lhe uma fivela de ouro, como se concedia aos pais dos reis, e deu-lhe como propriedade pessoal Acaron e seu território. 1 Macabeus 11. O rei do Egito reuniu um exército tão numeroso como a areia que cobre a praia do mar, bem como uma considerável frota, e por astúcia procurou apoderar-se do reino de Alexandre, para anexá-lo ao seu. Chegou à Síria com palavras de paz. Por isso, os habitantes das cidades lhe abriram suas portas e lhe vinham ao seu encontro, porque o rei Alexandre havia mandado acolhê-lo, já que era seu sogro. Mas Ptolomeu, logo que entrava na cidade, deixava ali tropas para assegurar-se dela. Quando se aproximou de Azoto, mostraram-lhe o templo de Dagon destruído pelo fogo, a, a própria Azoto e os arrabaldes da cidade em ruínas, os cadáveres espalhados por terra e os restos calcinados daqueles que haviam sido queimados na guerra, postos em montes sobre seu caminho. Acusaram igualmente Jonatas, contando ao rei tudo o que ele havia feito, mas o rei guardou silêncio. Jonatas veio-lhe ao encontro com pompa até Jope, onde se saudaram mutuamente e ali passaram a noite. Em seguida, Jonatas acampou. Desculpem, pessoal. Em seguida, Jonatas acompanhou o rei até o rio, chamado Eleutero, e voltou a Jerusalém. O rei Ptolomeu estabeleceu assim seu poderio sobre todas as cidades, da costa até a cidade marítima de Seleucia, forjando seus maus desígnios contra Alexandre. Mandou dizer ao rei Demétrio: Vem, façamos juntos uma aliança. Eu te darei minha filha, a mulher de Alexandre, e tu reinarás no reino de teu pai. Lamento com razão ter-lhe dado minha filha, porque ele procurou matar-me. E acusava-o assim porque cobiçava seu reino. Retomou-lhe sua filha para dá-la a Demétrio, separando-se dele e manifestando-lhe sua inimizade pública. Ptolomeu entrou em Antioquia e cingiu-se com duplo diadema.
o do Egito e o da Ásia. Nesse interim, o rei Alexandre achava-se na Cilícia, cujos habitantes se haviam revoltado, mas, logo avisado, veio para travar o combate. Ptolomeu fez sair seu exército, avançou com forças imponentes e o pôs em fuga. Enquanto o rei Ptolomeu triunfava, Alexandre chegou à Arábia, para procurar ali um asilo. Mas o árabe Zabdiel mandou cortar-lhe a cabeça e enviou-a ao rei do Egito. Ptolomeu morreu 3 dias depois, e as guarnições que ele havia posto nas fortalezas foram massacradas pelos habitantes das cidades vizinhas. Demétrio começou a reinar pelo ano 177. Nessa época, Jonatas convocou os homens da Judéia para atacar a fortaleza de Jerusalém e construiu, com esse intuito, numerosas máquinas de guerra. Imediatamente, alguns ímpios, animados de ódio para com sua própria nação, dirigindo-se ao rei, lhe contaram que Jonas sitiava a fortaleza. Com essa notícia, ele se irritou e, pondo-se logo a caminho, alcançou Ptolemaida. De lá, escreveu a Jonatas que não atacasse a fortaleza e que viesse ter com ele o mais depressa possível, para conferenciar com ele. Mas Jonatas, logo que recebeu a mensagem, deu ordem para continuar o cerco e, escolhendo alguns dos mais antigos de Israel e alguns sacerdotes, entregou-se ao perigo. Levou consigo ouro, prata, vestes e inúmeros outros presentes e foi a Ptolemaida encontrar-se com o rei, ante o qual encontrou graça. Com efeito, ainda que alguns renegados de sua nação o combatessem, o rei tratou-o como o haviam feito seus predecessores e o exaltou à vista de seus cortesãos. Confirmou-o no sumo sacerdócio em todos os títulos que ele recebera anteriormente, e o considerou como um de seus primeiros amigos. Jonatas pediu ao rei que lhe concedesse imunidade de impostos na Judéia e nos 3 distritos da Samaria, prometendo-lhe em troca 300 talentos. Consentiu o rei e escreveu a Jonatas sobre esse assunto uma carta assim lavrada. O rei Demétrio, a seu irmão Jonatas e ao povo judeu, saudações. Para vossa informação, enviamos também a vós uma cópia da carta que escrevemos a vosso respeito a Lástenes, nosso parente. O rei Demétrio, a seu pai Lástenes, saudações. Resolvemos fazer bem à nação dos judeus, nossos leais amigos, em vista de seus bons consentimentos a nosso respeito. Confirmamo-lhes, pois, a posse do território da Judéia e dos 3 distritos de Aferema, de Lida e de Ramataim, arrebatados da Samaria, para serem anexados à Judéia. E todos os seus lucros pertencerão aos que sacrificam em Jerusalém, em lugar da tribo que a cada ano o rei cobrava dos frutos da terra e das árvores. Desde agora, deixamo-lhes liberalmente tudo o que nos cabe do dízimo e do imposto, a taxa das salinas e as coroas que nos eram dadas. Destas vontades nada será anulado, nem agora nem nunca. Cuidai, pois, agora, de fazer uma cópia e entregai a Jonatas, para que ela seja gravada e colocada na montanha santa. Viu Demétrio que a terra estava tranquila diante dele e que nada lhe resistia. Foi por isso que ele licenciou seu exército e mandou seus soldados, cada um para sua casa, com exceção das forças mercenárias que ele havia recrutado nas ilhas estrangeiras. Com essa decisão, ele desagradou todas as tropas de seu país. Todavia, Trifão, antigo partidário de Alexandre, verificando que todo o exército murmurava contra Demétrio, foi procurar Imalcué, o árabe que estava criando Antíoco, o jovem filho de Alexandre. Instou para que lhe entregasse o menino, a fim de fazê-lo reinar no lugar de seu pai, contando-lhe tudo o que havia feito Demétrio e a hostilidade que seu exército nutria contra ele. E lá se demorou muitos dias. Nesse meio tempo, Jonatas mandou pedir ao rei Demétrio que retirasse as tropas que se achavam na fortaleza de Jerusalém e de outras fortalezas, porque elas guerreavam contra Israel. Demétrio mandou a Jonatas essa resposta: Não só farei isso por ti e por teu povo, mas cumularei de honras a ti e à tua nação, assim que tiver ocasião. Agora farias bem em me enviar homens em meu socorro, porque meus soldados me abandonaram. No mesmo instante, enviou Jonatas a Antioquia 3.000 homens valorosos, que se ajuntaram ao rei, e este sentiu-se muito feliz com sua chegada. Com efeito, os habitantes da cidade se uniram, em número de aproximadamente 120.000, com o intuito de matar o rei. Este refugiou-se no seu palácio, e o povo,
ocupando as ruas da cidade, começou a atacar. Então o rei chamou os judeus em seu auxílio e todos se agruparam ao redor dele. Depois espalharam-se pela cidade, matando nesse dia cerca de 100.000 homens. Incendiaram a cidade, apoderaram-se nesse mesmo dia de um numeroso espólio e salvaram o rei. Os habitantes viram que os judeus faziam da cidade o que eles queriam e perderam a coragem. Por isso puseram-se a bradar ao rei: Dai-nos a mão e que os judeus parem de combater a nós e a, no- e a cidade. Lançaram, pois, suas armas e concluíram a paz, enquanto os judeus, cobertos de glória diante do rei e dos súditos, voltaram a Jerusalém com abundantes despojos. Demétrio conservou seu trono e todo o país ficou tranquilo diante dele. Todavia, ele desmentiu sua palavra, separou-se de Jonatas e não lhe pagou mais benevolência com benevolência. Ao contrário, tratou-o muito mal. Foi após esses acontecimentos que Trifão chegou com Antíoco, que, apesar de jovem ainda, tomou o título de rei e cingiu-se com o diadema. Todas as forças que Demétrio havia despedido agruparam-se ao redor dele, para combater este último, que virou as costas e fugiu. Trifão apoderou-se dos elefantes e conquistou Antioquia. O jovem Antíoco escreveu a Jonatas nesses termos: Eu te confirmo no cargo de sumo sacerdote, mantendo-te à frente dos 4 distritos e quero que estejas entre os amigos do rei. Mandou-lhe também vasos de ouro, utensílios e concedeu-lhe autorização para beber em taças de ouro, para vestir-se de púrpura, para trazer uma fivela de ouro. Constituiu também seu irmão Simão, governador da região que se estende da escada de Tiro até as fronteiras do Egito. Então Jonatas pôs-se em campanha, atravessou o país ao longo do rio e percorreu as aldeias. As tropas sírias juntaram-se a ele para lutar ao seu lado. Chegou assim a Ascalon, cujos habitantes saíram todos diante dele com sinais de honra. De lá, seguiu para Gaza, que lhe fechou suas portas. Investiu contra ela e pôs fogo nos arredores, depois de saqueá-los. Os habitantes de Gaza imploraram então a Jonatas, que lhes estendeu a mão, mas tomou como reféns os filhos dos nobres e os enviou a Jerusalém. Em seguida, atravessou o país até Damasco. Soube Jonatas que os generais de Demétrio tinham chegado a Cedes, na Galiléia, com um forte exército, com a intenção de pôr fim à sua atividade. Foi contra eles e deixou na terra seu irmão Simão. Este acampou contra Betsur, combateu por muito tempo e a sitiou. Por fim, os habitantes pediram-lhe a paz. Ele concordou, mas os expulsou da cidade, da qual se apoderou para estabelecer ali uma guarnição. Jonatas acampou com seu exército perto do lago de Genezar, e pela manhã, muito cedo, penetrou na planície de Azor. Logo o exército estrangeiro avançou contra ele na planície e prepararam emboscadas nas montanhas. Enquanto o exército marchava reto para a frente, as tropas da emboscada saíram de seu esconderijo e travaram a luta. Todos os homens de Jonas fugiram, não ficou nenhum, a não ser Matatias, filho de Absalão, e Judas, filho de Calfi, chefe da milícia. Jonatas rasgou suas vestes, cobriu a cabeça com pó e rezou. Em seguida, retornou à luta e fez recuar e fugir o adversário. Os seus companheiros que fugiam perceberam-no e, retornando para junto dele, perseguiram com ele os inimigos até Sedes e seu acampamento. Ali se estabeleceram. Naquele dia morreram cerca de 3.000 estrangeiros, e Jonatas voltou a Jerusalém. 1 Macabeus 12. Jonatas aproveitou-se das circunstâncias favoráveis e escolheu alguns homens que enviou a confirmar e renovar a amizade com os romanos. Com esse mesmo objetivo, enviou cartas também aos espartanos e a outros países. Os embaixadores chegaram a Roma e dirigiram-se ao Senado, onde disseram: O sumo sacerdote Jonatas e o povo judeu enviaram-nos a vós para a renovação da amizade e da aliança com eles como outrora, e deram-lhes para as autoridades locais um salvo-conduto, recomendando que os deixassem voltar sãos e salvos à Judeia. Eis a cópia da carta que Jonatas escreveu aos espartanos. O sumo sacerdote Jonatas, o conselho da nação, os sacerdotes e todo o povo judeu, a seus irmãos espartanos, saudações. Outrora, o sumo sacerdote Onias recebeu de Ario, vosso rei, uma mensagem que se dizia que ereis nossos irmãos, como o comprova a cópia anexa.
Onias acolheu o enviado com honras e aceitou a carta, na qual havia referências à aliança e amizade. Por nosso lado, embora não tenhamos necessidade dessas vantagens, tendo para nossa consolação os livros santos, que estão em nossas mãos, resolvemos renovar os laços de fraternidade e de amizade convosco, com receio de que nos tornássemos estranhos a vós, porque já decorreu muito tempo após vossa passagem junto a nós. Sem cessar, em toda ocasião, nas grandes festas e em outros dias solenes, nós nos lembramos de vós, nos sacrifícios que oferecemos e nas nossas preces, como é justo e conveniente pensar nos irmãos. Alegramo-nos com o que ouvimos dizer de vós. Quanto a nós, vivemos em tribulações e guerras incontáveis. Todos os reis que nos cercam nos têm combatido. Em todas essas guerras não quisemos, todavia, ser pesados, nem a vós, nem aos outros aliados e amigos, porque temos por auxílio o socorro do céu. Com isso, pudemos escapar dos nossos inimigos, os quais foram humilhados. Escolhemos, pois, o Numênio, filho de Antíoco, e Antipatro, filho de Jasão, e nós os enviamos a renovar com os romanos a amizade e aliança de outrora. Do mesmo modo, encarregamo-los de ir-vos saudar e de entregar-vos, de nossa parte, esta carta, que tem como objetivo reavivar nossa fraternidade. Teríamos muito prazer em receber uma resposta vossa sobre esse assunto. Eis a cópia da carta enviada outrora. A Ariel, rei dos espartanos, ao sumo sacerdote Onias, saudações. Achou-se num documento sobre os espartanos e judeus, que estes povos são irmãos e descendem de Abraão. Agora que chegamos ao conhecimento disso, farieis bem em nos escrever sobre a nossa situação. De nossa parte, vos escrevemos. Vossos rebanhos e vossos bens são nossos e os nossos são vossos. Enviamo-vos esta mensagem para que sejais informados disso. Soube Jonatas que os generais de Demétrio tinham voltado com tropas muito mais numerosas que anteriormente, para guerreá-lo. Partiu, pois, de Jerusalém e marchou ao seu encontro no país de Emate, sem lhes deixar tempo para invadir seu próprio país. Mandou espiões ao acampamento dos inimigos. Eles regressaram e lhe contaram que os inimigos se preparavam para lançar-se sobre eles durante a noite. Ao pôr do sol, ordenou Jonatas a seus homens que velassem e empunhassem as armas, prontos para combate, durante toda a noite, enquanto ele postava sentinelas ao redor de todo o acampamento. Ouvindo falar que Jonatas e seus soldados estavam prontos para o combate, os inimigos ficaram tomados de sobressalto e pavor, e retiraram-se, acendendo fogueiras em seu acampamento. Jonatas e seus companheiros viram queimar os fogos e não perceberam nada até a manhã. Puseram-se então a persegui-los, mas não os apanhavam, porque eles haviam atravessado o rio Eleutério. Voltou-se então Jonatas contra os árabes, chamados Zabadeus, e os derrotou, tomando seus despojos. Em seguida, reuniu seu exército, alcançou Damasco e percorreu toda a região. Por seu lado, Simão investiu até Ascalon e as fortalezas vizinhas. De lá dirigiu-se a Jope e apoderou-se da cidade, porque ouvira falar que os habitantes tinham intenção de entregar a fortaleza às tropas de Demétrio. Ele colocou, pois, ali uma guarnição para defendê-la. De volta a Jerusalém, Jonatas convocou os anciãos do povo e tomou com eles a decisão de edificar fortalezas na Judéia, de erguer muralhas em Jerusalém e de construir um muro elevado entre a fortaleza e a cidade, para separá-la desta, isolá-la completamente e impedir que ali se vendesse ou comprasse alguma coisa. Formaram-se grupos para reconstruir a cidade, os quais ergueram de novo o muro da torrente do lado leste, e restauraram a parte cognominada Cafenata. Simão edificou Adida, em Cefelá, e a muniu de portas e ferrolhos. No entanto, Trifão planejava reinar sobre a Ásia, tomar o diadema depois de matar o rei Antíoco, mas receava que Jonatas não o permitisse e combatesse suas tropas. Por isso procurou apoderar-se dele e eliminá-lo. Partiu, pois, para Betsã. Jonatas saiu ao seu encontro e atacou Betsã, com um exército de 40.000 homens de Escol.
Vendo que ele se aproximava com um numeroso exército, Trifão receou lançar-lhe a mão. Recebeu-o com honras, apresentou-o a todos seus amigos, ofereceu-lhe presentes e ordenou às suas tropas que lhe obedecessem como a ele próprio. Depois disso, a Jonatas: Por que motivo fatigaste todo este povo, uma vez que não estamos em guerra? Envia-nos de volta às suas casas, e escolhe alguns para ficarem contigo. Após isso, te acompanharei a Ptolomaida, e te entregarei a cidade e as outras fortalezas. O restante das tropas e todos os funcionários, depois eu partirei porque foi para isso que vim. Jonatas confiou, fez o que ele dizia e reenviou as tropas, e regressaram à terra de Judá. Reteve todavia 3.000 homens, dos quais enviou 2.000 a Galiléia e conservou consigo 1.000. Desculpem. Mal havia Jonatas entrado em Ptolomaida, os habitantes da cidade fecharam as portas, prenderam-no e passaram a fio da espada todos os que estavam com ele. Por sua vez, Trifão enviou a Galiléia e a grande planície um exército e cavalaria, para esmagar os que Jonatas para lá enviara. Mas estes, ouvindo dizer que Jonatas fora preso e morto com todos seus companheiros, encorajaram-se mutuamente e marcharam em boa ordem, prontos para o combate. Seus perseguidores viram que eles queriam defender sua vida e regressaram, enquanto os judeus entravam de novo, sãos e salvos, na terra de Judá. Choraram Jonatas e os seus e foram tomados de grande inquietude, e todo o povo caiu na desolação. Todos os povos circunvizinhos procuraram oprimi-los, dizendo entre si: Eles não têm ninguém para comandá-los, nem para socorrê-los. Até agora é o momento de atacá-los e destruir sua lembrança dentre os homens. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Errei bastante aí na hora de ler para vocês, mas deve ser por conta do horário. Acabou passando aqui do dia, né? Já estou varando aqui a madrugada de segunda. Agradeço aqui a presença de vocês. Espero vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.